Tião Rocha, eu sou idealizador e fundador do CPCD, o Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, que foi criada para ser uma instituição de aprendizagem. Boa noite, meu povo de bem. Tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem nas suas casas, com muita saúde, que é o que importa, né, nesse momento. Hoje estamos aqui para anunciar mais um lindo projeto social que vem realizando uma causa linda já há 36 anos, que é de Minas Gerais. E hoje a gente vai conversar com o Tião Rocha, que é o idealizador desse projeto, que é o CPCD. Tá? Ele vai contar um pouquinho mais a respeito, que é o Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento em Minas Gerais, e eles são totalmente voltados à educação. Eles estão há 36 anos aprendendo novas formas de educar com comunidades. Tá bom? Eu vou chamar o Tião, porque o Tião vai conseguir explicar bem melhor pra gente, e vocês vão conhecer um pouquinho desse mestre que o cara é muito bom. Deixa eu só chamar ele aqui. Só um minutinho. Pronto. Ô, Tião. Olá, boa Tudo bom, meu noite. amigo? Tudo Boa bem você? noite. Tudo. Tudo certo. Graças a Deus. Primeiramente, gostaria de te agradecer. É uma honra ter você aqui na nossa página. Você com esses anos de vivência, né, nesse setor no terceiro setor, nessa parte de educação, tudo que você vem ajudando muito. Gostaria de te agradecer e agradecer por esse projeto que você vem realizando, que eu descobri em meio a essa coisa de internet, fui atrás, conversei com a Flávia, fiquei um mês conversando com a Flávia, enchendo ela ali, Aí me falou, e falou, né? Aí fiquei com a Flávia, depois a Gislaine veio falar comigo, e a equipe de vocês também é genial. Parabéns, viu? é, Parabéns pelo CPCD. Muito bom. prazer estar aí. Um prazer. Tião, Oi. eu sei que esses 36 anos tem muita história, né? Deve ter muitas coisas. Você que é antropólogo, educador popular, folclorista, mineiro e atleticano. Todo mundo tem um defeito grave, né? Eu tenho vários, esse é um deles, né? Mas tenho muito orgulho. Não é que assim, eu em Minas, eu sou de São Paulo, né? Então eu É, não tenho time em Minas, então eu sou neutro ali. Ali eu não. tá Se ótimo. fosse corintiano, eu já ia falar, putz, Ah, corintiano. é. Mas sem Você problema. tá certo. Tião, eu queria saber de você como que o senhor, assim, se especializou em tantas áreas e veio parar na criação do CPCD. Como que foi essa trajetória aí na sua vida? Ó, ixi, é uma história longa, né? Longa. É, eu vou te contar algumas delas. Eu, quando fui para a escola, aos 7 anos, em Belo Horizonte, né? Eu nunca tinha ido à escola. E na primeira aula que eu tive, né, a professora nos levou para uma sala de leitura e começou a ler um livro, As Mais Belas Histórias. E lia lá. Era uma vez, num país muito distante, havia um rei, uma rainha e tal. Eu levantei a mão e falei, professora, eu tenho uma tia que é rainha. Ela falou assim, tá bom, meu filho, mas fica quietinho aí e tal. Né? Presta atenção. E continuou lendo, falando a história. Lá pelas tantas, ela falou, o rei e a rainha viajavam pelo seu reino, não sei o quê. Professor, eu tenho uma tia que é rainha. Ela falou, já ouvi, meu filho, mas fica quieto. Né? Isso aqui é história da carochinha, isso é de mentirinha. Presta atenção. Na terceira vez que eu fui falar isso, ela falou, cala a boca. Né? Não atrapalha a minha aula, não.
E eu fiquei quieto. Na hora que terminou a aula, ela me levou na sala diretora e falou: esse menino estava atrapalhando a aula. Ele falou que tem uma tia que é rainha. Né? A diretora, do jeito que eu cheguei, ela me pegou assim. Né? O senhor quer ser expulso? Quer que eu chame seu pai, sua mãe? Quer ficar de castigo? Ou você vai ficar calado? Acho que foi a primeira vez que eu fiz uma múltipla escolha. Letra E pronto, entendeu? Fica calado que é melhor. E eu nunca mais falei disso. Aí a gente sai do primário, né? Graças a Deus, vai para o ginásio. No ginásio, primeira aula, falaram de história do Brasil. Né? O professor Zé Ramos. Aqui é sério, hein? Aqui não é mais menino, não. Aqui é ginásio, não sei o quê. Vamos falar de história do Brasil. E começou por lá. Né? Lá em Portugal, o rei, a rainha, não sei o quê. Aí o abestalhado aqui levantou. Depois, professor, tem uma tia que era rainha. Ele falou: meu filho, não me atrapalha a minha aula. Olha, como é que você chama? Eu falei: Tião. Pô, cara, não me enche o saco. Eu ganho pouco, trabalho muito. Aí veio um cara, primeiro dia, já me deu logo uma podada, eu calei minha boca e fiquei quieto. Não podia falar mesmo. Quando chegou a época de vestibular, eu não queria estudar nada, não tinha nenhum curso que me interessava. Aí eu fui morar em Ouro Preto. Passei em Ouro Preto, acabei ficando. E um dia, fazia muito frio, eu estava lendo lá Ao Deus Desconhecido, do Steinbeck, né? E fazia frio, eu tinha tomado umas cachaçinhas lá para, né, esquentar qualquer coisa. E eu não sei, eu comecei a ter algumas coisas, né? Os americanos chamam de insight, né? Aí em Minas a gente chama de clarão mesmo, né? Eu tinha um clarão, eu falo: gente, e a história da minha tia? Sumiu, né? Eu tinha morrido, perdi, escapou. Né? Onde é que está isso? Eu estou numa cidade que eu não conheço nada da história dessa cidade. Tal. Naquele momento eu resolvi fazer curso de história. Né? Voltei para Belo Horizonte, fiz vestibular, entrei para a universidade, estudei história até. Né? Aprendi as histórias de reis e rainhas, todos eles, se você me perguntar, eu sabia. Né? Eu nunca tive uma aula sequer sobre a minha tia. Né? Quando eu estava saindo, eu já estava esperto, eu falei: não vou perguntar no início, vou perguntar no final. Né? Quando eu estava saindo da universidade, do curso, eu perguntei para o professor Caibosco: professor, eu vim atrás da história da minha tia. Eu nunca tive uma aula sequer sobre ela, já estudei história de tudo quanto é rei e rainha. Ele falou: você veio para o curso errado, né, cara? Vai fazer antropologia. Aí eu fui fazer antropologia, fui estudar antropologia. Né? E aí, quando lá pelas tantas, eu falei: não, você vai se especializar com cultura popular. Aí eu caí na cultura popular. Aí eu fui descobrir onde é que estava a minha tia. Né? Ela tinha sido folclorizada, fazia parte do folclore, porque ela foi, né, rainha perpétua do Congado, né? Dos ternos do Congo, das festas de Nossa Senhora do Rosário, dos homens pretos do Rosário, né? Do mês de agosto ao mês de outubro, que saía pelas casas para levar seus reis e dançar nas igrejas. Ela ia, né, com a sua roupa, com sua coroa, com seu cetro, né, uma coisa vermelha, debaixo de um palio e tal. Né? Era de verdade, né? E eu pulava na frente dela, ia no colo dela, quer dizer, não era mentira, era uma rainha, né? Reconhecida. Né? Então, eu acho que essa história me marcou muito, porque ela conduziu uma trajetória. Se eu estou aqui hoje, talvez a culpa é dela. Não? Só que eu descobri, né, que, semelhante à minha, tem muitas histórias de muitos reis e rainhas, de muitas dinastias, né, de pessoas que vivem nesses fundões que precisavam de ser conhecido, né, contado, e a gente aprender com a nossa cultura. Então, a minha trajetória tem muito esse aspecto, e foi culminar na história do CPCD. Né? E aí já entra outros elementos. Né? Que quando eu fiz história e antropologia, você acaba se tornando professor. Né? E eu fui dar aula, e dei muita aula, em todos os níveis. Ginásio, segundo grau, terceiro grau, graduação, pós-graduação. Entendeu? Né? E um belo dia, eu era professor na Universidade Federal de Ouro Preto, aí eu tive outro clarão. Né? E cheguei na universidade no dia seguinte e falei: chega, a partir de hoje eu não quero ser mais professor. O que aconteceu? Falei: a partir de hoje eu quero ser educador. Você fala: mas é a mesma coisa, Tião. Educador e professor são sinônimos, ganham o mesmo salário. Eu falei: não, são coisas diferentes. Né? Qual a diferença? A diferença é que o professor é aquele que ensina e o educador é aquele que aprende. E eu acho que estou passando da hora de sair desse lugar, que é o lugar da ensinagem, e para a aprendizagem. E não é por nada, não, mas eu acho que essa universidade podia fazer o mesmo. Né? Nós estamos aqui fechados entre as quatro paredes, e o único assunto que eu escuto aqui é: eu te cito, tu me citas. No final do ano vai sair mais uma tese.
que ninguém lê, né? Porque a gente não aguenta ler as teses que nós escrevemos para nós mesmos. E eu comecei a falar disso. Incomodava muitas pessoas. Departamento, colegiado, congregação, reitoria, conselho universitário. Um belo dia caiu a ficha, né? Eu percebi que a universidade não queria educadores, ela queria professores. Ela não queria aprender, ela só queria ensinar. Né? Aí eu vi que eu estava no lugar errado. Né? Aí eu fui no lugar certo, que chama-se departamento pessoal. Falei para o chefe que eu queria sair. Ele falou, mas você não pode sair daqui, isso é uma universidade federal, pública. Não, você tem estabilidade, ninguém nunca pediu demissão. Eu falei, mas companheiro, como é que a gente faz para sair daqui? Ele falou, só com o pé na cova. Eu falei, antes não tem nem o formulário para ele mandar para o MEC. Eu falei, isso é uma questão de formulário. Escrevi, foi um prazer conhecê-los, foi bom enquanto durou. Fui. Né? Isso tem 38 anos, quase 40. Né? E aí os amigos falaram, cara, o que você vai fazer? Né? Arranja um guarda-chuva para você te cobrir as suas ideias, né? Cria uma instituição. E eu criei o Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento. Tem esse nome grande, pomposo, mas, na realidade, é uma instituição que nasceu e existe para aprender. Só isso. É uma instituição de aprendizagem. Com certeza. Que coisa linda, hein, Tião? Coisa linda. Aí, embalando nisso daí, eu queria perguntar para você. É possível educar sem escola? Essa foi a primeira pergunta que nós nos fizemos. Né? Eu sou um apaixonado pela obra do Guimarães Rosa. E eu descobri uma carta do Guimarães para um compadre dele, onde ele dizia que Curvelo é a cidade capital da minha literatura. Eu falei, se existe a capital do estado rosiano, da literatura rosiana, eu quero morar lá. Né? E eu fui para Curvelo, atrás dos personagens do Guimarães. E cheguei lá, não os encontrei, infelizmente. Eu dei sorte ainda de conhecer o Manuelzão, que morava lá em André-Quissé. Né? Mas o que eu mais via ali naquela região, naquele sertão, era criança. Era uma meninada sem fim. Tinha menino demais. Eu falei, gente, tem menino demais aqui nesse sertão. Né? Da onde é que sai tanto menino? Eles falaram, menino sai da onde sai menino, né? Ninguém inventou outra solução, não. Eu falei, mas aqui tem demais. Eles falaram, é por causa do piqui. Eu falei, o que o piqui tem a ver com isso? Piqui é estimulante, afrodisíaco, né? O piqui. Né? Aí, é por isso que a população é grande. Depois eu descobri que é uma questão ambiental. Se você não desmatar o cerrado e se o piqui der 3 safras do ano, a tendência é que a população aumente 3 vezes. Né? Porque para catar piqui, todo mundo sabe, tem que ir para o meio do mato. Né? Entre idas e vindas, 9 meses depois, apareciam os piquizinhos. Os filhos dos piquizeiros. E aí eu comecei a falar, bom, da onde eles vêm eu já sei, eu quero saber para onde eles vão. Porque tinha criança demais e escola de menos. Não havia tantas escolas. E quando havia escolas, as crianças não permaneciam. Entravam, se matriculavam, mas não permaneciam. Abandono, evasão muito grande. E aquilo começou a me angustiar. E um dia eu estava no programa da Rádio da Cidade, eu levantei a seguinte questão. Será que é possível fazer educação sem escola? Né? Porque essas crianças não vão esperar as escolas aparecerem, elas continuam crescendo. Vão virar adultos rapidamente. Será que é possível fazer educação sem escola? Ou será que é possível fazer boa educação debaixo de um pé de manga? Que eu vejo tantos aqui. E aí, no final do programa, a repórter me perguntou, e a resposta, Tião? Falei, eu não sei não, mas se os seus ouvintes quiserem me ajudar. E foi daí que começou. No dia seguinte, com uma roda de 26 pessoas, mais variadas, dona de casa, professor, estudante, gente à toa, curioso, nós começamos a conversar sobre a possibilidade de fazer uma escola debaixo do pé de manga. Né? Não dava para construir. E foi dessa experiência, né, que surgiu as nossas primeiras práticas. Né? Que surgiu, então, o primeiro projeto e a primeira pergunta, e aí nós aprendemos que é possível, sim, fazer educação sem escola, porque educação e escolarização são coisas diferentes. Educação é um fim. Escolarização é um meio. As escolas servem como um meio para que a gente consiga o fim. Então, ela tem que servir de passagem, de temporalidade, de espaço, né, para que a gente se realize. E você pode fazer isso em qualquer lugar. Você não precisa, né? Você aprende o tempo todo, porque é um dos fins da nossa vida, é o aprendizado, a educação. Então, essa primeira experiência foi o projeto Sementinha,
que gerou a pedagogia da roda e que acontecia debaixo dos pés de manga, em todos os espaços públicos e privados e espaços ociosos daquela cidade, e que nós criamos esse processo de aprendizado e que a gente respondeu, né, afirmativamente, que educação é alguma coisa que só acontece no plural e que você pode fazer educação em qualquer lugar, mas que é impossível fazer boa educação se nós não tivermos bons educadores. Com certeza, com certeza. Muito bom, Tião. E aí, assim, você identificou em um certo local que tinha mais jovens do que escolas. Então você foi lá e implementou essa primeira iniciativa, que foi o projeto Sementinha, né? Que Exato. foi embaixo do pé de manga. Assim, aí como que você fez para ter os profissionais, por exemplo, nesse local que você encontrou esse déficit, como que você levou os educadores? Os educadores você pegou da própria comunidade? A própria comunidade. Os primeiros foram aqueles que estavam naquela roda, né, que resolveram. Só que a gente fez isso de uma forma absolutamente fora do normal, fora da caixa. Porque quando nós sentamos para conversar, as primeiras vezes, né, e nós conversamos vários dias seguidos, eu percebi que a gente não conseguia fazer uma projeção de futuro. Como é que deveria ser uma escola, né, em qualquer lugar, inclusive debaixo do pé de manga. Porque a gente não conseguia fazer um projeto de objetivos futuros. Mas a gente fazia uma análise muito crítica, né, sobre como foi a nossa vida escolar, a nossa experiência escolar. E a gente percebeu que a gente gostaria de não repeti-la. A gente não queria passar isso para os outros. Então, eu transformei aquilo, né, que nós falávamos com muita propriedade sobre o nosso passado, eu transformei aquilo nos não objetivos educacionais. O que nós não queremos que aconteça com as próximas gerações. E nós começamos a trabalhar a partir disso. Nós dividimos em duplas, então nós fomos para as comunidades, a localizar os meninos onde eles estivessem, juntá-los aonde eles gostavam de ficar ou permaneciam, debaixo de uma árvore, na barraquinha de uma igreja, no fundo de um quintal, numa praça, né? Qualquer lugar. E nós tínhamos um compromisso de não reproduzir os não objetivos, né? Era tomar cuidado para não fazer mais do mesmo. A gente não sabia o que ia fazer, sabia que nós não podemos mais repetir aquilo. Esses não objetivos são alguns princípios, algumas coisas muito elementares. Por exemplo, uma diretora de escola em Ouro Preto começou o ano letivo assim: bem-vindos, as crianças são como uma página em branco, onde devemos escrever um belo livro. Eu falei, meu Deus, onde é que é a porta da saída? Se uma diretora de escola considera uma criança de 7 anos página em branco, ela não deve entender nada de criança. Então, isso virou um não objetivo. Outro era pensar as crianças como adultos que não cresceram, não cresceu ainda. Pensar a escola como lugar onde se entra, mas não se aprende. Achar que os nossos conhecimentos são os únicos e os únicos verdadeiros. Então, são 15 coisinhas, né, que nos norteavam para a gente não fazer mais isso. Se a gente não fizer isso, o resto é lucro. Então, esse era o conceito. Então, nós íamos para o trabalho durante o dia e nos reuníamos no final da tarde para conversar sobre o que aconteceu naquele processo. Então, foi um processo vivencial de ação, reflexão e ação. Né? E trabalhava em dupla, não era para um ajudar o outro, não, era para ficar de olho, para policiar, para ver se o cara não caía na vala, não ia reproduzir mais do mesmo. É para evitar, né, da gente reproduzir um modelo que a gente sabia que não funcionava. Então, essas pessoas se formaram aí, né, e a ouvir e a construir. Né? E nós construímos a pedagogia da roda, que não é simplesmente uma circunferência, mas é um espaço onde todo mundo se vê nos olhos, né? E a roda tem um processo. Ela não pode selecionar ninguém, ela não pode fazer exclusão. Então, ela tem que aproveitar todas as ideias para não perder as pessoas. Então, ela tem que produzir consensos. E, a partir daí, a gente foi transformando um bando de gente num grupo, e esse grupo foi se transformando num coletivo de aprendizado. Né? E ele trabalhava junto em qualquer lugar. Né? Saía, circulava, ia para as casas, para os bairros. Então, foi um processo que sistematizamos a pedagogia da roda, que é a base do nosso trabalho. Uhum. E qual que foi
como que as comunidades, elas aceitaram isso na boa no começo? Você conseguiu uma equipe grande? Foi fácil? Como é que foi isso, Tião? Problema, todo dia tinha uma encrenca, todo dia tinha uma encrenca, né? Entendi. Os pais desconfiavam demais, né? E todos os dias eles chegavam e falavam assim, mas, Tião, você não pediu nem lápis, nem papel, né? Nem caderno? Eu falei, nem vou pedir tão cedo, não preciso disso. Mas como é que meus meninos vão aprender a ler e escrever? Eu falei, mas eles já sabem? Como sabe? Aí eu chamava, vem cá. Aí sentava os pais com os meninos na roda e falava, menino, desenha aí aquele negócio no chão aí que você fez outro dia para nós. Conta aquela história. Aí eles contavam, o pai falando, mas isso eu falo, isso é leitura, leitura do mundo. Ele está contando uma história do que ele viu, ele está desenhando, ele está escrevendo. Ah, isso é escrito? Eu falei, é também. A outra ele vai aprender, calma. Né? Mas eu não quero trazer, botar lá o papel para o menino ser copista, porque daqui a pouco está com ler, né? De tanto fazer exercício. E aí, desse jeito. Aí os pais começavam a entender. Mas não tem lista? Eu falei, não tem lista, porque tudo que eu preciso, eu tenho ao meu lado, aonde eu estiver. Nós não precisamos de adquirir nada. Nós vamos buscar os recursos que a meninada tem à sua disponibilidade. Daí, a pouco eles vinham. Ah, mas os meninos, eles ficam aqui, o sol é muito quente, tem que estar uma sala. Né? Eles vão ficar tudo com a muleira mole andando no sol. Eu falei, não, então não é sala, né? É ter chapéu, né? Para proteger do sol. Bem, meninada, quem é que sabe fazer chapéu? Vamos aprender a fazer chapéu. Aí os pais iam de novo. Ah, os meninos precisam de uniforme, que estão sujando a roupa porque eles entram no chão. Então eu falei, não, então não é uniforme, tem que aprender a fazer tapete. Né? Para a gente botar no chão e sentar no tapete, não sujar a roupa. Meninada, vamos aprender. Ou seja, eu tinha questões com eles constantes, constantes, constantes. Mas aí um belo dia, e eles foram entendendo, foi muita desconfiança. E mineiros, né? Mineiro é desconfiado sempre. Então você já leva isso em consideração. Um dia um garoto não apareceu. Né? E aí o grupo falou, peraí, o que aconteceu com ele? Ah, ele está doente, está com catapora. Né? Mas por que não veio? É, porque a mãe falou que não pode, cara, mas catapora não pega, pega, não pega. Aí houve uma discussão. No final da história era o seguinte, né? Ele não vai vir, vai ficar uma semana sem vir nosso grupo, a nossa escola. Aí um garoto falou assim, mas ele não pode, não. Já que a escola não pôde, ele não pôde vir na escola, a escola podia ir na casa dele. Né? Então nós pedimos autorização e fomos para a casa dele, todos. Ele achou ótimo, ficou, né? Melhorou o astral. Aí a mãe sentou na roda, a tia, o papagaio, veio todo mundo, foi uma festa. Né? No dia seguinte, todos os meninos do projeto chegaram nas nossas rodas com o seguinte recado: minha mãe mandou dizer que eu não preciso ficar doente para a escola e na minha casa. Naquele dia eu ganhei mais, né, naquela turma, 20 salas de aula. Eram os quintais, as varandas, as portas. E ganhei os educadores, porque essas pessoas sentavam na roda para conversar, para trocar, para construir junto, trazer ideias, etc, etc. Então, esse processo foi sendo gradativamente apropriado, quebrando as amarras, rompendo com resistências. Né? Com 6 meses, um pouco mais, numa roda com a comunidade, uma senhora falou assim para mim, Tião, essa escola é diferente da outra. Eu falei, por quê? Falei, porque essa a gente vê. Eu falei, e a outra você não vê? Não, ela ali. Eu falei, não, eu estou vendo só o muro. Né? Eu falei, mas você nunca entrou? Eu falei, já, mas o dia que eu entro lá não tem aula. Eu nunca vi meu menino aprendendo lá. Agora eu estou vendo, porque a aula foi lá na minha casa. Outro dia eu participei da aula lá na casa do meu vizinho. Agora eu estou vendo meus meninos aprendendo. Aí a vizinha dela estava do lado, deu nela uma cutucada e falou assim, pois é, comadre, ontem a escola passou na minha porta 3 vezes. Eu falei, não é um bando de gente, é uma escola que anda. E aí, em determinado momento, eu tinha a estrutura de uma escola. Se você pensar como espaço físico, né, o bairro é a escola, as salas de aula, as ruas, as praças, os quintais, o laboratório, a biblioteca, o refeitório, tudo está ali. Né? O conteúdo dessa escola são os saberes, os fazeres e os quereres dos moradores dessa comunidade. A cultura do bairro. E o jeito de estudar é numa roda,
onde todo mundo entrou na roda tem que rodar, cara, não tem escapatória, né? Então as pessoas participam. Então esse processo ele sistematizou-se e aí nunca mais parou, né? Isso avançou, virou política pública, 15 cidades, foi para 3 países, 5 estados, e a gente percebeu que a gente podia, nos lugares onde a gente ia, formar os educadores, todos da própria comunidade, né? Convocá-los para que eles pudessem fazer esse papel, né? Na relação, ele e o outro, nessa relação plural. Aprender o outro e construir junto, né, essa equação do 1 mais 1 igual a 3. É o que eu sei, o que você sabe, é aquilo que nós dois juntos produzimos e aprendemos, né? E daí que nós nunca mais paramos de fazer perguntas, né? A gente é movido a perguntas, a desafios. E essa foi a primeira. Que maravilha, Tião. Nossa, que história deslumbrante. E a sua cabeça também é algo que, assim, é desafiadora. Você enfrentar, imagino como que foi você sair da faculdade, que tem todos os patamares hierárquicos ali da educação, você sair e montar a sua filosofia. Uma coisa que eu queria te perguntar, o que que os professores da faculdade falaram depois que viu tudo isso acontecendo? Primeiro, você é louco, você pirou, né? Imagina, você vai largar um emprego pro resto da vida, né? Estável, ganhava bem, a universidade era federal, pagava bem naquela época, né? Então, muito bem, né? E eles achavam uma loucura, entendeu? De um lado. Do outro lado, outros achavam, se sentiram muito ameaçados porque havia um questionamento forte ao papel e à função social da universidade, né? Quer dizer, ela estava muito fechada em si mesma e eu queria que ela saísse, rompesse, fosse aprender, fosse para a rua, né? Fosse aprender. Na prática ali, né? Claro. E eu vivi essa situação. Você imagina que a Universidade de Ouro Preto, que tem uma história antes de ser universidade, de 2 escolas centenárias, uma escola de Minas e Metalurgia, né? Criada pelo imperador, e uma escola de farmácia e bioquímica que foi criada pelo governador da província. Mas são centenárias, né? E na época que teve a inundação e um deslizamento de terras em Ouro Preto, que derrubou lá cemitério, piedade de igreja, bairros, etc., o curso de geologia não sabia o que fazer naquela situação. Eles tiveram que contratar uma empresa de geologia em Belo Horizonte porque o curso de geologia não estava preparado para estudar o próprio lugar, né? Então, você imagina que era uma geologia completamente defasada, distante da realidade. Aquilo era um problema sério. Então, eu ouvi esse problema. Posteriormente, eles começaram a entender, né? Depois de anos depois, alguns deles já estavam aposentados, falaram comigo: você fez bem, pois é, eu fiquei lá anos, aposentei e saí assim, né? Muito decepcionado, sabe? Quer dizer, sem nenhuma alegria, né? de ter visto transformações efetivas. Mas depois as coisas foram tudo bem, né? Hoje a gente convive razoavelmente bem, eu com a universidade, né? Com todas as minhas críticas. Sim, sim, com certeza. Coisa boa. E, Tião, mais uma coisa, você também trouxe um lado positivo que você despertou em algumas pessoas, né? Uma profissão que elas não sabiam. Por exemplo, aqui a Evelyn acabou de falar. Me descobri educadora do projeto Sementinha em 2003 em Santo André. Então, assim, certas pessoas que poderiam não estar na área, você despertou esse ar e colocou elas na área e deixou um futuro lindo pela frente. O que a gente aprendeu e fez e sistematizou assim, quando eu chego numa comunidade, né, e qualquer que seja, você citou Santo André, né? Eu faço isso em São Paulo, lá em Parelheiros, mas eu faço isso em Barra Longa, em Minas, no Vale do Jequitinhonha, no Urucuia, ou na África, em Moçambique, ou em Quito, do Peru, não importa, né? A ideia é o seguinte: é chegar, pegar um bando de gente, bando no sentido grupo de pessoas que não se conhecem, né? Colocá-los numa roda e propor: vocês querem se transformar em educadores? Se eles toparem, então é formação. Então, é um tempo dentro de pegar esse bando, transformá-lo num grupo
Esse grupo depois vai passar por uma etapa que ele é equipe, até de formar um time. Um time que joga um jogo. Qual que é o jogo? Da aprendizagem. Então, eles, educadores, vão desenvolver um monte de pedagogias e tecnologias que nós sistematizamos, de fazer uma leitura do outro, da criança, do jovem, uma leitura densa, né? Profunda, sensível, generosa, para aprender o outro. Esse exercício é a partir do que eles vivem. Quando ele faz isso, ele começa, a gente dá para ele um monte de instrumentos de apoio. A pedagogia da roda é um deles. A outra é a pedagogia do brinquedo, que é outra pergunta. Se os meninos e meninas podem aprender tudo que precisam aprender no seu tempo, no seu ritmo, brincando, aí eles vão aprender, transformar a educação em coisa lúdica e prazerosa, né? Porque os meninos, a meninada adora aprender, eles não gostam de estudar, porque estudar é muito chato, né? Porque a escola transformou isso numa chatice. E nós transformamos isso numa alegria, num processo prazeroso. Aí eles constroem a pedagogia do brinquedo, a pedagogia do sabão, a pedagogia do abraço e a pedagogia do copo cheio. Olhar para uma comunidade pelo lado cheio do copo, pela potencialidade, e não pelo lado vazio, pelas carências. Então, essas pessoas treinam para formar um coletivo e começam a jogar esse jogo, né? Junto com a comunidade e convocando essas pessoas, né? Então, um processo riquíssimo. Nos anos que eu trabalhei na África, a coisa mais fundamental que eu aprendi, né, nos 9 anos lá foi em Namalima, com os macuas, que para educar uma criança é necessário toda uma aldeia. Então, um educador, bom educador, é aquele, primeiro, que constrói um projeto pedagógico próprio. Ele mostra o seu jeito de ensinar. E outro, é um convocador de aldeias, de convocar as pessoas para não perder nenhum menino. Quando esse grupo joga esse jogo, e aí tem transformação, né? E aí as pessoas se descobrem talentosas, talentosas. Então, nós temos espalhado pelo Brasil, em todos os lugares por onde nós passamos, né, a gente fez questão de formar um time, deixar esse time preparado para jogar esse jogo, e eles tocam a vida, né? Seja as mães, né, a Associação das Mães Educadoras, lá do Baianão, em Porto Seguro, que é uma instituição fantástica, seja as educadoras de Santo André, que foram fantásticas, seja as mães mobilizadoras aí de Parelheiros, né, dos bairros ali em torno de Vargem Grande, dos agentes de desenvolvimento, né, lá em Barra Longa, no Vale do Jequitinhonha, né, mobilizando uma cidade como uma cidade sustentável. Quer dizer, a ideia é essa, né, formar as pessoas e elas caminham, entendeu? Então, o projeto exitoso é aquele que prepara a sua saída, né? Quer dizer, você já entra numa comunidade, prepara que hora que eu vou sair, que hora que ela caminha por si. Para fazer isso, você tem que dar para ela tudo que você tem de melhor nesse processo de troca. Porque quando você faz isso, você vai receber também o que há de melhor, né? Então, a educação é plural e é aprendizado, né? Tem que trocar o que tem pelo que não tem, né? Porque quem troca 6 por meia dúzia está perdendo tempo. Então, é nesse sentido. Não, exatamente. E a gente tem até um exemplo aqui, o Herbert Rodrigues, ele falou: eu fui agraciado por ter sido uma criança do projeto Ser Criança, de Curvelo, e ainda hoje estou no CPCD como educador. Então, você vê que nem o Herbert, ele era uma criança, ele viu todo o trabalho que vocês realizavam, ele ficou tão interessado que ele virou educador. Então, é aquela roda. Esse cara, é a roda. Ele foi uma criança, né, do Sementinha, depois ele foi para o Ser Criança, depois a gente perdeu ele de vista. Eu fui encontrá-lo, ele estava no Exército. Nós fizemos um projeto com tiro de guerra de Curvelo, que era transformar, né, os atiradores de guerra em soldados da cidadania. Era uma revolução que a gente queria fazer nisso aí. E conseguimos um pouco. E ele fazia parte desse grupo, né? E eles faziam atividades fantásticas. Quando terminou a formação, né, ele e mais uns 4, 5, né, soldados de guerra, militantes que estavam lá, eu falei: não, eu quero vocês comigo, vem para cá. E ele veio trabalhar com a gente, e ele veio nessa situação como educador, e ele faz um trabalho extraordinário no Maranhão,
com as comunidades rurais do Maranhão de produzir, né, comunidades saudáveis, né? E ele é um educador de mão cheia, quer dizer, porque qual que é a grande questão do educador? É fazer perguntas. Perguntas que nos tirem do lugar para realizar o não feito ainda. E tem uma pergunta que faz parte de todo o repertório dos educadores do CPCD, provavelmente a maioria das pessoas aqui vão entender o que é isso, que chama-se MDI. Significa de quantas maneiras diferentes e inovadoras eu posso. 2 pontos. Aí na frente você põe a encrenca que você quiser. De quantas maneiras diferentes e inovadoras eu posso alfabetizar uma criança. O CPCD tem 62 maneiras diferentes e inovadoras para alfabetizar uma criança. Ou seja, nenhum deles me escapa. Entendeu? Uma hora eu acerto. Eu pego ele na curva. Um jeito que toca nele. Né? Com certeza, com certeza. Isso é o mais difícil. Você tem encontrado todas essas brechas dentro desse ensino. Isso, para tudo. Essa pergunta nós nos fizemos para tudo. Por exemplo, de quantas maneiras diferentes, inovadoras, nós podemos cuidar de um paciente no hospital psiquiátrico. A gente fez isso na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Surgiram 72 soluções para você cuidar. Né? A mesma pergunta a gente fez no Maranhão. De quantas maneiras diferentes inovadoras você pode atuar para reduzir a mortalidade infantil neonatal? Ou para acabar com o analfabetismo no Vale do Jequitinhonha? Ou, atualmente, para construir um centro de excelência em cuidado da primeira infância em Parelheiros. Então, né, você pode, à medida que você vai adquirindo massa crítica, você vai ampliando os seus desafios. Né? Nós começamos para alfabetizar um menino. Não, agora eu não quero é perder menino, eu quero mobilizar uma cidade. Né? Mas é de quantas maneiras eu uso isso. Então, essa ideia de convocar as pessoas pelo lado luminoso delas, pelo seu potencial de acolhimento, de convivência, de aprendizagem e oportunidade, é que a gente convoca essas pessoas e dá para eles uma causa. Né? Como é que a gente transforma esse lugar? Lá em Barra Longa, né, perto de Mariana, que sofreu a tragédia da invasão com a lama, nós temos lá um grupo de jovens educadores que está convocando a aldeia para que eles possam pensar como é que a gente faz isso aqui de uma comunidade que seja saudável. Né? E o que é uma comunidade saudável? Onde as pessoas podem viver no dia de hoje, no presente do presente, e cuidar de viver no futuro. Então, nós temos lá o presente do presente, chama, né? Meu lugar é aqui, e no futuro, cuidando dos tataranetos. Como é que eu vou garantir o lugar para os que virão, nós não vamos conhecê-lo? Então, você bota uma causa e convoca as pessoas. E os jovens hoje precisam disso, né, Pedro? Causa, né? Para serem movidos para uma coisa que vale a pena. Né? Com certeza, com certeza. Eu vejo muito isso. A nossa página aqui, a Live for Life, ela está há 2 meses de operação e ele nasceu nesse período de pandemia que, assim, foi algo que eu sou idealizador do projeto e eu vi a dificuldade de muitos projetos, pequenos a grandes projetos, para divulgação. Então a gente criou, aí eu montei o meu time, a minha equipe, e a minha equipe, se não fosse eles, eu não estaria conseguindo fazer tudo que eu faço até o momento. Então é isso, e aí a partir desse momento você começa, você tem uma causa, você tem um objetivo, aí você vai em frente e consegue tudo, né? Isso mesmo, você tem que ter um time, né? Um time para jogar o jogo. Né? A relação é essa, é time. Porque quando ganha, ganha o time. Quando perde, perde o time. Um time se mobiliza. Né? E um time não é simplesmente a soma das individualidades, não. Né? É o compromisso de todos com o mesmo ideário, né? Onde cada um vai colocar o que tem de melhor. Né? E quando você junta o melhor de cada um, né? Um ponto luminoso de cada um, você faz um holofote. Né? Você vai criar uma geração de luz, de transformação, né? De energia. Né? Isso mesmo, é Tião. isso. E, Tião, o nosso tempo, Oi. infelizmente, ele está meio curto, mas antes de acabar, eu queria falar com você um pouquinho sobre esse momento que a gente está passando, né? A gente está passando esse momento da pandemia e está sendo difícil para muitas pessoas. E eu imagino para vocês, nessa área da educação, deve estar sendo difícil, mesmo vocês tendo uma educação diferenciada, local aberto, tudo. Mas eu queria que você me falasse como que vocês estão lidando com isso, com as comunidades. Porque, assim, eu vejo que muitos projetos fazem essas coisas, começam a fazer coisas online e tal,
mas eu não sei se todo mundo na comunidade teria esse acesso, por exemplo. Então, como que vocês estão lidando com esse momento tão difícil? É um desafio, é um grande desafio. A gente sempre trabalhou com essa questão das tecnologias, né, com as TICs, né? Nós chamamos de tecnologia de informação e comunicação, mas a gente sempre teve uma discussão seguinte: para que serve uma TIC? Né? Para que serve isso? Ela só é importante se transformar num ataque. Então, para cada TIC, eu tenho que criar um ataque. Porque o tempo é assim, né? É tic-tac. Ninguém inventou um jeito diferente não de criar o pêndulo, né? Do tempo e do ritmo. Para cada tecnologia de informação e comunicação, eu tenho que criar uma tecnologia de aprendizado e convivência. Ela tem que gerar isso. Então, quando nós, diante da pandemia, o isolamento, o distanciamento, essa coisa toda, primeira coisa que a gente vê é que quem é que tem acesso à facilidade de contato? Por internet, por WhatsApp, né? Por essa lógica que tem. Quando tem, se estabelece. Então foram criados vários grupos, né? Pequenos grupos para conversar, né? Para trocar ideia, para confabular. E foram estabelecendo também parâmetros entre eles. Então, a quantidade de grupos que existem em todas essas cidades, lá no Maranhão, em São Paulo, no Vale do Jequitinhonha, em Raposo, em Barra Longa, sabe, em todos os cantos, onde os vários grupos se unem para discutir as suas necessidades, as suas coisas, para conversar, para fazer cafuné pedagógico, né, que é fundamental nessa hora, para trocar receita, né, recuperar receitas. A nossa pedagogia do sabão voltou com toda a força, porque nós começamos a perceber de quantas maneiras eu posso produzir, né, sabão, sabonete e material de limpeza, de contar histórias, de trabalhar com permacultura na produção de alimentos baratos, de possuir brinquedos. Esse é de um jeito. Outro era dos educadores prepararem coisas e provocar os meninos, para mandar para os meninos jogos, atividades, desafios. Eles fazem campeonato entre eles, sabe? Ou seja, há uma ocupação desse veículo das formas mais agradáveis. Sabe? O menino não liga lá para assistir mais uma aula igual ele assistia na sala de aula. Não, ele vai escutar um caso, ele vai contar da sua história, ele vai compartilhar coisas. E, às vezes, né, tristeza, coisas incômodos, tem esse momento. Isso envolve família, envolve irmãos mais velhos e tal. Em alguns lugares, né, nós usamos também a questão, está na moda, né, o tal dos podcasts, né, manda o aviso, manda as informações, ou carro de som, ou vídeos, pequenos vídeos. O Betinho mesmo, você viu aí, ele virou um mestre para ensinar as pessoas como é que se faz semente para alho, como é que você faz muda de abacaxi, de cenoura, como é que os meninos podem brincar disso na zona rural, ajudar os pais. E há coisas de fazer no brinquedo, quer dizer, há um movimento nesse sentido. Então, o que a gente percebe, né, que não era para a gente fazer igual, mas era usar esse recurso, né, para esse momento, o que a gente pode fazer, né, e colocar isso. Além disso, das coisas fundamentais. Né? Por exemplo, São Paulo, foi, sei lá, 15 mil, 13 mil, 15 mil máscaras que a comunidade fez lá em Parelheiros para distribuir. Né? Lá no Jequitinhonha foram outros tantos mil máscaras. Né? Então, a distribuição desses kits, né, com mimos, né? Não vai só o álcool gel, o sabonete, vai um livro, vai um brinquedo, vai uma palavra carinhosa, vai afeto. Né? Porque o que nós estamos compartilhando nesse momento são coisas que estavam muito pouco usadas, né? Que é compaixão, né? A solidariedade deixando de ser um adjetivo para ser um substantivo, né? O convívio, né? De aceitar o outro. Né? Quer dizer, há um monte de situações que a gente tem que aproveitar. Né? E a gente está tentando inventar MDI, né? Para usar essas coisas. E tem umas histórias muito engraçadas. Lá no Jequitinhonha, a professora tem que subir lá no alto do morro para pegar o contato do celular para receber o recado para passar para outro. Né? Está no tempo que eles faziam sinal de fumaça. Também. Ela não tem a fumaça, ela vai lá no alto do morro para pegar o sinal, sobe em cima do cupim lá para pegar sinal da antena. Quer dizer, vale tudo. Né? Preservar a vida e a ética vale tudo para a gente cuidar uns dos outros. Esse que é o princípio.
Na base da criatividade e do improviso, a gente consegue levar a educação para quem precisa e afeto, né? Porque esse momento tá necessitando de afeto para todos. Uma palavra amiga, qualquer coisa já é muito bom. Tião, Com certeza. nosso tempo tá indo. Eu vou ler mais uma aqui, ó, da Pati. Ela falou: o que eu aprendi na formação de educadores pelo CPCD em 3 meses no ano de 2009, não aprendi na minha formação em pedagogia em 4 anos. Então, tá aí. Aprende Tá muito, aí. aprende muito. É, Né? É porque a gente colocou para nós, né? Quando nós saímos dos não objetivos, nós precisávamos de criar um objetivo que fosse que nos orientasse para todo sempre. Todo mundo sabe que para fazer um objetivo não é muito difícil. Em geral, você pega um verbo, né? Coloca no início da frase, na forma infinitiva, e enche de linguiça depois, né? Promover o desenvolvimento, garantir o acesso. Em geral, se o verbo estiver ali no lugar certo, o objetivo está bem formulado. Se vai ser executado ou não, outro departamento. Só que nós tínhamos um compromisso conosco. Nós tínhamos que pegar um verbo para ser conjugado, não ficar só na forma infinitiva. E nós, né, depois que exercitamos bastante as nossas práticas, nós percebemos escolher um que a gente ia conjugar, e nós o conjugamos há 34 anos, que é o verbo Paulo Freirar, que só se conjuga no presente, né? Eu, Paulo Freire, tu, Paulo Freiras, ele, Paulo Freira, nós, Paulo Freiramos, vós, Paulo Freirais, esse, Paulo Freire. Não existe Paulo Freirarei, nem Paulo Freiraria. O que é Paulo Freiragem? É tudo isso, né? É o eu e o outro, aprender com o outro, é o respeito à diversidade, respeito ao tempo, o afeto, o amor, a solidariedade, o ser político, o cuidado com a natureza, o cuidado com a vida. Não, tudo isso faz parte, né, desse bolo. Então, a Paty aprendeu a fazer Paulo Freiragem. É por isso que ela falou que ela não aprendeu na universidade, mas ela aprendeu fazendo. Então, ela é a mestra em Paulo Freiragem. A M. Costa Carvalho falou: amo o verbo Paulo Freiar. Paulo Freirar. Freirar. Freirar, Então, esse é o nosso, né? É o que nós conjugamos, né? E que a gente trabalha nesse processo de se perguntar, se colocar como desafio. Então, nós somos movidos a isso, boas encrencas, né? Coisas que nos fazem levar. E agora nós estamos juntando isso, né? Eu fico muito feliz porque ia acontecer em maio passado agora um encontro em Roma, convocado pelo Papa Francisco, né? Eu vou te confessar, eu tenho uma inveja dos argentinos. Uma inveja, né? Porque a gente pode discutir, né? Futebol a gente ganha, mas os caras, mas nós temos o Papa. Eu falei, pronto, aí ganhou, aí fecha, né? Mas ele estava convocando para ter um grande pacto educativo global, convidando né, o globo, o mundo, o planeta, para discutir uma nova educação. Isso antes, né, já estava previsto. Isso já é um sinal da pandemia que nós já estávamos vivendo, né? Infelizmente não aconteceu, mas vai acontecer. E ele tomou como referência um princípio que nós aprendemos lá em Moçambique com os macuas, que nós usamos há 30 anos. Para educar uma criança é necessário toda uma aldeia. Como é que a gente convoca a aldeia para a gente fazer, para não perder ninguém? Quer dizer, é o que eu espero no pós-pandemia, né? Não é mais do mesmo, não é novo normal, não é voltar à normalidade antes, né? É mudar radicalmente com esse sentido. Nós não podemos perder os meninos, né? Nós temos que garantir que todos eles vão ter, todos, sem exceção, né? Nós temos que garantir. E para isso nós temos recurso, temos tecnologia, temos ciência, temos dinheiro, temos tudo disponível, né? É por uma questão ética, nós temos que cuidar. Zerar os déficits, né? Nós temos, e acho que é por isso que a gente precisava de criar um setor que eu chamo de setor zero, né? Que é comandado pela ética, né? Quer dizer, primeiro de tudo, nós temos que garantir para todos e para o planeta, né? E aí a Carta da Terra é que vai nos orientar a viver melhor nesse lugar. Genial. A Carta da Terra que rege, né? Que é aquele documento da Rio 92. Isso. Que é, para mim, o documento mais importante que a humanidade produziu no século XX, né? Foram 10 anos de discussão, 5.000 pessoas, instituições. Quer dizer, são 16 princípios límpidos e cristalinos, né? Que todos tinham que botar isso em prática, todas as escolas podiam trabalhar
seus conteúdos, mas deveriam trabalhar a partir da Carta da Terra, sabe? Se ela é norteadora da maneira como a gente habita e ocupa, né? Estamos aqui de inquilinos, né? Na nossa morada na Terra, né? Como é que a gente cuida bem desse lugar e como é que a gente cuida uns dos outros, né? E como é que isso é possível? E eu acho que esse período é para a gente pensar, né? Que a gente precisa retomar isso, sabe? Porque não, ela estava lá guardada, né? Lá na Costa Rica, nós precisamos de praticá-la, né? No dia a dia. Então, ela é fundamental. Ela também é um dos nossos, faz parte do nosso guarda-chuva conceitual, né? Muito bom. Tião, foi o que você disse. Eu acho que essa pandemia não veio à toa e eu acho que ela vai ter que gerar algum despertar, como você disse, um clarão para as pessoas acordarem e para ver o momento que a gente está passando, seja na sustentabilidade, seja no contato social com o outro, no amor. Então, eu tenho fé na humanidade que passando tudo isso vai ficar tudo melhor, se Deus Isso. quiser. Eu também acho. Acho que a gente tem que acreditar nisso, ter fé nisso e investir no lado luminoso das pessoas, recuperar isso, tá? Que é a capacidade de acolhimento, de convivência, de aprendizagem e de oportunidade, né? Uhum. Se você pegar um C cedilha o tio aí, né, numa CAO, você vai ver ação. Quer dizer, a nossa proposta de ação é essa, né? É gerar colo, convivência, aprendizado e as opções, né? Muito bom, mestre, muito Tá? bom. Tião, como eu te disse, o nosso tempo está acabando. Aí eu só vou falar para o pessoal, quem conseguir auxiliar o CPCD, no nosso link aqui na página do Life for Life, já tem um link para você clicar ali na bio. Clicou, já vai direto para realizar a doação para essa incrível causa que não para, não para. Pandemia não para nada, continua, a educação tá ali e graças a Deus que a gente tem um Tião desse no Brasil. E eu gostaria de agradecer, Tião, acima de tudo, a sua tia rainha. Se não fosse sua tia rainha, É verdade. É. A culpa é dela. É a verdade. Minha grande rainha. Rainha perpétua do Congá. muito bom. Então eu agradeço ela, agradeço você, agradeço a Flávia, agradeço todo mundo do CPCD por dar essa oportunidade de a gente divulgar e mostrar para todo mundo essa incrível causa. E o que vocês precisarem, a gente está aqui. Espero encontrar você ainda muitas vezes aí nesse ajudando ao próximo, porque é isso, a gente tem a vontade, tendo a vontade e você tendo esse clarão na mente, juntando, formando um time, Isso. a gente consegue fazer girar as ideias. Ok. Muito obrigado. Foi um prazer conhecê-lo. Que, não é? Vão ter oportunidade de nos encontrar e todos que participaram, aí, os amigos que queiram conhecer mais, entrar na nossa página. E, né, e um dia que alguém quiser conhecer mais ainda, vai nos visitar, né? Qualquer um lugar mais próximo, onde nós estamos em São Paulo, ou em Minas, ou no Maranhão, nos vários lugares, para conhecer o trabalho, né? E conviver e tal, né? E eu acho que será muito prazeroso para a gente poder receber as pessoas, poder perceber, né, as coisas que estão sendo feitas nesse país, né, de uma forma muito digna, muito legal, né, que nos dá muita alegria, né, e muita motivação que a gente acreditar que é possível a gente fazer um mundo melhor, que seja para todos e para sempre, né? Mestre, muito obrigado, viu? Desejo Eu a com prazer, cara. você muita força na caminhada e, como eu te disse, fé no dia de amanhã, que a gente vai ter muita coisa boa ainda aí para falar. Maravilha. Obrigadão. Tá Obrigado a bom? você. Forte abraço, Tião. Parabéns pelo trabalho. Obrigadão. Muito obrigado, Obrigado, gente. meu amigo. Tchau, tchau. Tá, tá, tá. Isso aí, pessoal. Meu Deus, Tião Rocha é um gênio. Eu considero ele um gênio. E eu queria agradecer todo mundo que ficou aqui. Essa semana no Live for Live a gente está fazendo a semana especial CPCD. Então a gente tem uma agenda recheada para divulgar essa causa. Amanhã a gente tem aula de panificação. Quinta-feira a gente tem aula de pilates. E sexta-feira a gente tem uma live musical de samba rock. Tá? Quem quiser, entra aqui no Live for Live. Tem todas as informações sobre o CPCD aqui na nossa página e diversos outros projetos. Cada semana um projeto diferente. Tá bom, meu povo? Fiquem com Deus e espero encontrar vocês aqui novamente.
Beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.